Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui quem tá falando é Bormoney. Se você tá assistindo ao Bormoney TV, se liga porque hoje a gente vai conferir aí, né, uma notícia com os desenvolvedores de SimCity. Pois é, essa semana SimCity completou 10 anos desde que foi lançado. E a gente vai começar a entender um pouquinho mais de por que é que SimCity teve um lançamento tão desastroso que, até onde a gente sabe no momento, quase matou a série. Olha só que legal, a PC Gamer aqui, eles tiveram uma entrevista exclusiva com dois dos principais desenvolvedores de SimCity, onde eles conversaram sobre tudo o que aconteceu naquele período dentro da Maxis da EA Games. Eu vou ler pra vocês e a gente vai fazer algumas observações, combinado? Se você gostar, lembra de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar sua opinião aqui embaixo de por que SimCity não deu tão certo quanto poderia ter dado. Bom, foi de partir o coração, diz o designer-chefe de SimCity, Tony Lee Brand. Chegando ao escritório no dia seguinte, lembro-me de que a EA havia paracolocado o pessoal do TI no servidor e era apenas barulho e novas pessoas e todo mundo lutando. Sinos de alarme estavam tocando e era como: o que é que tá acontecendo? Para Lee Brand e a sua equipe, o pior resultado para anos de trabalho foi desmoronar diante deles. O jogo ao qual eles dedicaram tanto tempo estava em queda livre, e qualquer chance de se recuperar do dano parecia muito pequena. Os jogadores ficaram irritados, os desenvolvedores ficaram frustrados e os executivos ficaram desapontados. Era 2013 e SimCity havia entrado em colapso. 4 anos antes, a desenvolvedora Maxis havia se proposto a criar a próxima parcela da amada série de construção de cidades. Tinha acabado de terminar com o simulador alienígena Spore para uma recepção mista, deixando os veteranos do estúdio Ocean Kigley e Andrew Wilmot tempo para mexer em um projeto paralelo. Inspirados pela maleabilidade de The Sims, outra série enorme da Maxis, e seu escopo para a escolha do jogador, eles queriam tentar construir um novo tipo de mecanismo de simulação. Eles começaram a trabalhar no que era essencialmente uma demonstração de tecnologia, mas que eles esperavam que oferecesse ainda mais granularidade do que os Sims pelos quais o estúdio tinha uma reputação. Não tínhamos certeza do que faríamos, diz Kigley. Era apenas um projeto de P.A.D., um engenheiro, um artista e, portanto, era barato para EA prototipar. Mostrou-se promissor e os executivos da editora espionaram uma oportunidade. A câmera isométrica, os visuais rudimentares de SimCity 4 estavam começando a aparecer datados ao lado dos maiores jogos AAA da época, e a série multimilionária não recebia uma sequência há vários anos. A EA estava procurando justificar o tempo e o dinheiro que havia sido gasto no experimento de Kigley e Wilmot, e transformá-lo em uma continuação de uma das franquias mais bem-sucedidas parecia uma vitória financiável. A EA deu luz verde para a dupla explorar se sua nova tecnologia de simulação poderia ser ampliada para o tamanho de um jogo completo, e Lee Brand logo se juntou a eles como designer, com Kigley liderando a direção de arte e estética, Wilmot na arquitetura de back-end e um punhado de outros preenchendo as lacunas. Depois de mais uma fase de prototipagem de 6 meses, o desenvolvimento começou a sério e as ambições para o que já havia se transformado na próxima linha de SimCity foram altas. Nessa época, galera, eu lembro de acompanhar todo o processo e a comunidade de The Sims estava num hype maluco por SimCity. Porque o primeiro trailer, o primeiro comercial foram inéditos, foi algo muito parecido, mas não tão bom quanto o anúncio de Cities Skylines 2. O hype da galera, principalmente para quem jogava The Sims, era grande, porque a gente já vinha, né, daquelas gerações antigas de SimCity. A galera que jogou The Sims 2 sabia que SimCity 4 tinha aquele sistema de retrocompatibilidade, então assim, a gente tava esperando algo muito bom para SimCity. E depois que SimCity foi lançado, muitos dos jogadores se perguntaram se eles iam trazer as mesmas mecânicas para The Sims 4, se elas seriam aí a base de fundação para o The Sims 4, para vocês terem uma ideia básica de quão grande SimCity era para os jogadores de The Sims naquele período, certo, gente? Queríamos torná-lo mais dinâmico, diz Kigley, que esperava que o novo motor visualizasse de forma mais responsiva as interações dos habitantes da cidade. Ao contrário dos jogos anteriores da série, esse SimCity modelaria o comportamento de pessoas, carros e empresas individuais para replicar de forma mais orgânica e realista a vida na cidade. Eu tinha uma placa acima da minha mesa que dizia: "As cidades são pessoas, não edifícios", diz Lee Brand. Essa foi uma citação de planejamento urbano. Você não quer pensar em uma
uma cidade como uma coleção de edifícios e ruas. Você quer pensar nisso como seres humanos se movendo através desses sistemas de um lugar para o outro. À medida que o projeto aumentava mais, desenvolvedores se juntavam. A EA ficou em segundo plano, embora tenha feito um pedido. SimCity deveria sair da bolha do single player e abraçar a moda do momento, multiplayer. E galera, que erro! E lembrar que naquele período o CEO da EA, ele queria basicamente que todos os jogos fossem multiplayer, e vocês vão entender por que já. E por que eu digo que foi um erro? Porque não é simplesmente porque todo mundo tá fazendo que a gente tem que fazer também. Se tem uma coisa que Hogwarts Legacy ensinou recentemente pra gente, é que por mais que a bolha do multiplayer esteja gigante e tudo seja multiplayer, ou o jogo de tiro, que eu não lembro qual é o termo agora, não quer dizer que não tenham pessoas que queiram jogar jogos offline e single player. Muito pelo contrário, existe um mercado gigantesco para isso, e Hogwarts Legacy tá aí para quebrar essa bolha e mostrar. Temos muitas pessoas dispostas a jogar um jogo single player offline ainda. E eu acho que isso faz toda a diferença, principalmente no que diz respeito à experiência de usuário, porque infelizmente, apesar das propostas ambiciosas de SimCity, isso acabou sendo o principal agente catastrófico nessa série. Era definitivamente como se precisássemos fazer isso, porque naquela época todos os jogos tinham componentes multiplayer, ou esperava-se que tivesse multiplayer, diz Lee Brand, mas ele lembra que a equipe da Max estava em grande parte de acordo com a ideia. O pensamento de ter jogadores se unindo para construir cidades em regiões vizinhas e interagir uns com os outros, comercializando recursos, compartilhando serviços ou poluindo o ambiente comum, parecia um passo natural em direção a um maior realismo. Meu objetivo pessoal, porque tenho 2 filhos, era poder brincar com a minha família, diz Lee Brand. Eu queria poder montar com meus amigos uma pequena região e trabalhar junto, ou às vezes competir uns com os outros, fazer um monte de crimes, exportá-los para sua cidade para bagunçar. Toda essa narrativa emergente que surge de pessoas trabalhando juntas ou não trabalhando juntas também são histórias sobre cidades reais. O multiplayer logo se tornou um dos principais recursos do jogo, bem como um dos principais pontos de venda no marketing que antecedeu seu lançamento. Aninhado entre Dead Space 3 e FIFA 14, SimCity foi colocado em posição privilegiada para preencher uma queda no calendário da EA. No início de 2013, já fazia mais de uma década desde SimCity 4 foi lançado, e multidões de fãs ansiosamente pré-encomendaram o que prometia ser uma ambiciosa revitalização da série. Esse, infelizmente, acabou por ser o problema. Como eu falei pra vocês, naquele período a galera tava empolgadíssima, porque a gente tava há muito tempo sem ter absolutamente nenhuma notícia de SimCity. Era como se The Sims tivesse entrado em um hiato e de repente, depois de 10 anos, eles começassem a dar indícios de que havia um novo The Sims sendo desenvolvido para lançamento. Então, você consegue entender, né? Derrubado. Quando o SimCity foi lançado no dia 6 de março, exigindo que os jogadores mantivessem uma conexão online ativa com os servidores do jogo, e essa conexão caísse, eles seriam reinicializados do jogo. O problema, por mais simples que pareça, era significativo. Primeiro, não havia espaço suficiente no servidor para dar a volta. Os jogadores foram recebidos com falhas frequentes, latência extrema, tempos de carregamento extremamente longos, desconexões e downloads atrasados. Squads não conseguiram entrar no jogo, ficaram infinitamente pendurados no menu de lançamento, muito menos experimentar a nova construção de cidade multiplayer que lhes foi prometida. Os servidores do jogo se curvaram sob a onda de jogadores tentando se conectar e não havia subsidência no horizonte. Ou seja, em outras palavras, vamos imaginar o seguinte: a EA estava esperando, não sei, uns 20 mil jogadores simultâneos e apareceram só uns 600 mil, vai? Tô dando números aleatórios aqui. No processo de desenvolvimento, trouxemos testadores beta e a infraestrutura era boa para um pequeno grupo, diz Kigley. Tudo era rápido e apertado, e isso deu ao latão da EA uma falsa sensação sobre quanta infraestrutura eles precisariam. Deixando de lado se era uma má ideia torná-lo apenas online em primeiro lugar, de uma perspectiva de jogabilidade e estética, a parte realmente imperdoável era, mesmo dada todas essas decisões, a infraestrutura do servidor era um fator de 10 do que precisava para dar às pessoas uma experiência satisfatória. Ou seja, se a infraestrutura do servidor não fosse boa, automaticamente isso prejudicava completamente a experiência de game. Incapazes de jogar o jogo, os jogadores não se contiveram em suas críticas e nem a imprensa. Inicialmente,
Recentemente, as altas pontuações de revisão foram drasticamente rebaixadas e a Maxis passou a semana seguinte lutando para expandir a capacidade do servidor. Nós nos sentimos mal com o que aconteceu, disse a gerente Lucy Bradshaw em uma espécie de meia-culpa. E aqui a gente tem um informativo, né, daquele período. Aqui tá uma atualização rápida sobre os problemas que estávamos enfrentando com SimCity e um pouco de algo extra para as pessoas que compraram o jogo, ou seja, eles até presentearam as pessoas por isso, por tentar compensar o estrago. Os problemas do servidor que começaram no lançamento melhoraram significativamente à medida que adicionamos mais capacidade, mas algumas pessoas ainda estão enfrentando problemas de resposta e estabilidade que estamos trabalhando rapidamente para resolver. Então, o que deu errado? A resposta curta é: muito mais pessoas conectaram do que esperávamos. Mais pessoas jogaram e jogaram de maneiras que nunca vimos no beta. Ok, concordamos, isso foi estúpido, mas estamos empenhados em consertá-lo. Nas últimas 48 horas, aumentamos a capacidade do servidor em 120%. Tá funcionando. O número de pessoas que entraram e construíram cidades melhorou drasticamente. O número de experiências interrompidas caiu cerca de 80%. Então, estamos perto de consertar, mas não exatamente lá. Espero postar outra atualização nesse fim de semana para que todos saibam que o problema do lançamento ficou para trás. Algo especial para o seu problema. A boa notícia é que SimCity é um sucesso sólido em todos os principais mercados. O consenso entre críticos e jogadores é que esse é fundamentalmente um grande jogo, mas esse SimCity é feito para ser jogado online e se você não conseguir uma conexão estável, você não está tendo uma boa experiência. Portanto, não vamos descansar até que tenhamos corrigido os problemas do servidor. Veja bem, a solução era simples. Era simplesmente tirar o componente online e permitir que o jogador jogasse offline. Simples demais. O Sean Quigley dizia para fazer isso desde o primeiro dia. Mas eu pergunto pra vocês acham que a EA ouviu? É claro que não, é claro que não. E outro ponto é que, alguns meses depois que o Ocean finalmente saiu da produção de SimCity, adivinha o que a Maxis fez? Sim, adicionou o modo offline. E para nos trazer de volta as suas boas graças, vamos oferecer-lhe um jogo de download gratuito para PC do portfólio da EA. Em 18 de março, os jogadores de SimCity que ativaram seu jogo receberão um e-mail informando como resgatar seu jogo gratuito. Eu sei que isso é um pouco inventado, como comprar um presente para um amigo depois que você fez algo ruim, mas nos sentimos mal com o que aconteceu. Esperamos que você não fique bravo, que sejamos amigos novamente quando SimCity estiver funcionando 100%. SimCity é um grande jogo e as pessoas que o fizeram estão incrivelmente orgulhosas. Espere por aí, forneceremos mais atualizações ao longo do fim de semana. E eu só quero deixar uma coisa clara, tá? Eu acho que eu lembro mais ou menos desse período e o jogo gratuito que eles deram pros jogadores não tinha absolutamente nada a ver com The Sims. Era tipo assim, era tipo um jogo de tiro, de ação, sei lá. Enfim, não tinha nada a ver com SimCity nem The Sims. Vamos continuar aqui vendo. Logo após o lançamento, né, ela disse: esperamos que você não fique bravo e que possamos ser amigos novamente assim que SimCity estiver rodando 100%, acrescentando que a EA estaria oferecendo aos jogadores descontentes sua escolha de um jogo gratuito como compensação. Enquanto os fãs estavam com raiva, os sentimentos dentro da Maxis não eram muito mais cor-de-rosa. A EA havia enviado técnicos adicionais para o estúdio para reforçar os servidores, que lamentavelmente superestimou, mas não tinha infraestrutura para responder com velocidade. O trabalho era necessariamente lento e frustrantemente trabalhoso. Toda vez que eles desbloqueavam um ponto do beliscão, eles simplesmente descobriam o próximo de Slibrand. Você estava desbloqueando a barragem, então a inundação vai e atinge a próxima barragem e aí todo mundo se embaralha, rasga aquela parte, ok, mas continua. À medida que a capacidade melhorou gradualmente nas próximas 2 semanas, a EA manteve suas armas. Bradshaw divulgou outro comunicado para aliviar a reação dos fãs. Vamos ver aqui o que ela disse nesse outro comunicado. Vamos ver aqui qual foi o próximo comunicado, né, 7 dias depois. Eu odeio perturbá-lo quando você está jogando SimCity, mas eu gostaria de oferecer algumas respostas diretas sobre o tópico sempre conectado e por que SimCity não é uma experiência offline. Sempre conectado é uma grande mudança em relação aos SimCities passados. Não veio como uma ordem da corporação. Claro que não, né? A gente pisca. E não é uma estratégia clandestina para controlar os jogadores, definitivamente. Claro que não, a gente pisca. É fundamental para a visão que tínhamos para esse SimCity. Cara, aquela passou panos quentes pra ele, com certeza. Desde o início, projetamos esse jogo como um projeto multiplayer em mente, usando novas tecnologias para realizar uma visão dos jogadores conectados em regiões para criar um SimCity que capturou o dinamismo do mundo em que vivemos, um mundo social global em constante mudança. A gente pode ver que ela passou panos quentes aqui, porque lá no início, essa não era necessariamente a visão. A EA pediu que fosse
fosse assim. Então ela tá dando aí uma mornada, tá? Porque a galera tava xingando pra caramba. Colocamos uma tonelada de esforço pra tornar nossos mecanismos de simulação e gráficos mais detalhados do que nunca e pra dar aos jogadores cidades animadas e responsivas. Também fizemos uso inovador de servidores pra mover aspectos da simulação pra nuvem, pra oferecer suporte a recursos sociais e jogos regionais. Aqui são apenas alguns. Mantemos o estado de simulação da região atualizado pra todos os jogadores, mesmo quando se toca sozinho, mesmo quando se joga sozinho. Isso mantém as interações entre as cidades atualizadas em uma visão compartilhada do mundo. Não funcionou tão bem quanto deveria. Os jogadores que querem atingir o pico de cada especialização podem contar com cidades vizinhas para fornecer serviços ou recursos, até mesmo trabalhadores, à medida que os outros jogadores constroem sua cidade para aproveitar esses recursos. Gente, é importante lembrar que existia um distrito, uma região, que para você desenvolver ela, você precisava desenvolver ela em comunhão com os outros jogadores, senão não dava certo. E mesmo essa região não funcionava do jeito que era para funcionar, ela era bugada. Nossas grandes obras, que no caso é isso que eu acabei de explicar, dependem de contribuições de várias cidades de uma região. Os serviços conectados mantêm as contribuições de cada jogador atualizadas e a progressão de grandes obras avançando. Não foi o que aconteceu. Todos os nossos recursos do mundo social, desafios mundiais, eventos mundiais, placares de líderes mundiais e conquistas mundiais usam nossos servidores para atualizar o status de todas as cidades. Nossos servidores lidam com presentes entre os jogadores. Criamos um modelo dinâmico de oferta e demanda para negociação, mantendo o mercado global atualizado com demandas em constante mudança nos principais recursos. Atualizamos também a representação visual de cada cidade. Se você visitar a cidade de outro jogador, verá o status visual mais atualizado. Nós até verificamos se todas as cidades salvas são legítimas para que o jogo da região, as tabelas de classificação, os desafios e as conquistas, as recompensas, os status tenham integridade. Salvamentos baseados em nuvem e fácil acesso de qualquer computador são outra grande vantagem dos nossos recursos conectados. Você pode ir do trabalho para casa, jogar o jogo, ter suas cidades disponíveis para você em qualquer lugar. Quase todos os jogadores jogam com cidades conectadas, mas alguns optaram por jogar sozinhos, administrando as próprias cidades. Mas se eles jogam solo ou multiplayer, eles são atraídos para a experiência de cidade conectada, e o Always Connected fornece uma plataforma para futuros recursos sociais que serão experimentados em regiões e servidores. O jogo que lançamos é apenas o começo para nós, não é o final e nunca será. De muitas maneiras construímos um MMO. Gente, eu dou risada aqui porque depois da primeira expansão o flop foi tão grande que o jogo definitivamente acabou. E eles tinham muitos projetos, tá? Só pra antecipar. Então poderíamos ter construído um jogo offline de subconjunto? Sim. Mas rejeitamos essa ideia porque ela não se encaixava em nossa visão. Não, vocês rejeitaram essa ideia porque a EA pediu. Não nos concentramos na cidade unicamente isolada que entregamos em nossos SimCities anteriores, reconhecendo que há fãs, pessoas que amam o SimCity original que querem isso. E muita gente, tá? Mas também estamos ouvindo milhares de pessoas que estão jogando em todas as regiões, negociando, se comunicando e amando a funcionalidade sempre conectado. SimCity, entregamos, captura e a magia da herança, mas alcançamos a tecnologia cada vez melhor. Então vou terminar com outro enorme obrigado a todos que ficaram conosco durante esse lançamento. Centenas de milhares estão construindo e compartilhando cidades online agora. E o que você está criando apenas nos surpreende. SimCity é um jogo especial, com uma comunidade especial de jogadores e estamos orgulhosos de fazer parte dele. Então parabéns pra Lucy Bradshaw, ela conseguiu passar um pano morno aqui, fantástico, mas definitivamente... O que a gente espera de uma pessoa que tá num cargo de extrema importância? É isso que eles fazem, esse é o papel deles e ela conseguiu controlar esse incêndio regularmente bem naquele período, tá? Bradshaw divulgou outro comunicado para aliviar a reação dos fãs, dessa vez justificando o requisito de conexão sempre online que impediu tantos de jogar. Ela enquadrou isso como uma ressalva necessária da experiência multiplayer em tempo real de SimCity, embora isso não tenha contado a história completa. SimCity foi uma das séries mais pirateadas de todos os tempos e, portanto, havia uma diretriz para descobrir como podemos tornar isso não pirateável, diz LeBrand. Uma das maneiras que fazer isso é manter muitos dos dados no servidor para que não haja nada que possa realmente ser hackeável. E se você hackear sua própria cópia dele, ainda precisará ser validado pelos servidores. A EA havia experimentado sistemas anti-pirataria usando os jogos da Maxis no passado, lançando o Spore com uma política rígida de DRM que limitava o número de computadores nos quais uma cópia em disco poderia ser instalada. Olha que absurdo isso, gente. Mas com SimCity, a editora estava de olho em uma vaca leiteira ainda maior. Além das vendas unitárias e individuais, a EA estava lançando a sua loja digital Origin 2 anos antes e estava procurando levar os usuários para a plataforma na esperança de transformá-la em um sério concorrente da Steam. Coisa que a gente sabe que não funcionou até hoje, né, galera? Assim como a Valve inicialmente encorajou a adoção da sua plataforma exigindo sua instalação para jogar Half-Life 2, a EA queria fazer um truque semelhante com SimCity. Do ponto de vista da EA, o Origin era muito mais importante do que SimCity. Diz Kigley, a Origin é a vitrine nas máquinas dos consumidores, então a motivação era tornar SimCity online e usá-lo para impulsionar
a Origin. Ao remover o maior número possível de barreiras entre os consumidores e a vitrine, a EA esperava que os jogadores migrassem gradualmente navegando pela loja e seus muitos cifrões toda vez que iam iniciar o jogo. Talvez tivesse funcionado, diz Kigley, se a infraestrutura estivesse no lugar. Em outras palavras aqui, né, mais uma vez, a EA mostrando para que veio, né? Ela basicamente queria usar o SimCity como uma plataforma para divulgar a Origin. SimCity havia tropeçado fora do portão e seu futuro não parecia brilhante. Antes do lançamento, Lee Brand havia começado a liderar o desenvolvimento de seu primeiro pacote de expansão, Cities of Tomorrow, e se lembra de se preocupar se o complemento seria lançado, ou seja, a primeira expansão já estava em risco, hein? À medida que as equipes de técnicos de servidores continuavam a colocar obstinadamente o jogo base em forma, sua longevidade foi rapidamente questionada. O modelo seria uma espécie de serviço ao vivo, diz Lee Brand. Nós continuaríamos fazendo pacotes de expansão muito parecido com The Sims. Só iríamos adicionar essas coisas ao longo do tempo. Sempre houve essa sensação, uma vez que estava lá, de que só ia ficar cada vez melhor. Mas não deu certo. A EA e a Maxis estabilizaram os servidores de SimCity nas semanas seguintes por meio de manutenção persistente e meses depois enviaram com sucesso a expansão. Mas em vez de marcar o início de um longo e frutífero período de desenvolvimento em que conteúdos de SimCity seriam expandidos, ele tocou a sentença de morte do jogo. Os planos para futuras expansões foram descartados. A EA passou para seu próximo projeto, para a série, um spin-off móvel de SimCity que esperava poder desenvolver mais rapidamente com uma margem de lucro ainda maior, ou seja, não é sobre o jogo, não é sobre os jogadores, é absolutamente sobre o lucro. Eles estavam usando muitos dos ativos que criamos para SimCity 2013, diz Lee Brand, então eles conseguiram reunir um SimCity móvel rapidamente a partir dos 4 anos de trabalho que investimos. O spin-off foi lançado no final de 2014 como SimCity Build, um jogo de construção free-to-play repleto de microtransações, ainda atualizado hoje e continua sendo o mais recente lançamento da franquia. Não que a Maxis tenha algo a ver com isso. Depois que Kigley e Lee Brand deixaram o estúdio nos meses seguintes ao lançamento de SimCity, a EA fechou o principal estúdio Maxis em março de 2015, quase exatamente 2 anos após o lançamento desastroso do jogo. Naquele mesmo mês, qualquer chance de um renascimento tardio para SimCity praticamente desapareceu, pois foi confortavelmente superado como o principal simulador de meio urbano. Cities Skylines apareceu com muitos dos mesmos princípios de design, estilos visuais e motivos de interface de usuário. Foi recebido com elogios, bem como um público que estava faminto por um novo título para preencher o espaço deixado pelo agora infame jogo malfadado da Maxis. Fiquei emocionado ao ver Cities Skylines pegar o manto, porque a EA praticamente disse: terminamos com isso por enquanto. Diz Kigley, se não fosse Cities Skylines fazendo algo ambicioso com ele, então talvez essas ideias simplesmente cairiam no esquecimento e nunca iriam a lugar algum. Uma década depois, ambos os designers dizem que têm boas lembranças de SimCity, apesar do seu lançamento conturbado. Para Lee Brand, continua sendo seu projeto favorito em que trabalhou nos seus 20 anos em jogos. Foi um projeto ambicioso para a série que corajosamente experimentou novas ideias, mesmo que nunca tenha cumprido sua promessa ou nunca tenha tido a chance. O jogo foi adiantado demais. Vou culpar a empresa da EA, diz ele. Já tínhamos conseguido muitas prorrogações, já tínhamos implorado para termos mais tempo. Em algum momento, como empresa pública, eles têm certas obrigações para com seus acionistas. Uma delas era que SimCity estaria sendo enviado naquele trimestre. Kigley tem sentimentos igualmente agridoces. Apesar de todas as suas novas ideias e visão estética, diz ele, SimCity nunca iria voar suavemente enquanto seus servidores fossem tão drasticamente impróprios para uso. Foi realmente um projeto maravilhoso para se trabalhar. Criamos uma simulação profunda e envolvente que reconhecidamente poderia ter usado mais 6 meses de iteração e polimento, mas a maioria das pessoas não chegou a experimentar isso. A maioria das pessoas não experimentou nada além de bloqueios. Cara, pra mim como jogador, é triste ver isso daqui, porque SimCity não foi o único que sofreu com isso, tá? The Sims também sofreu com isso. The Sims, é importante a gente lembrar que foi designado para ser um projeto de baixo custo, baixo orçamento, online. O que eles iam oferecer pra gente em The Sims 4 era muito longe do que a gente tem hoje. E se o que a gente tem hoje já não é tão bom assim, no aspecto de gameplay e jogo quebrado, você imagina em 2014 o jogo que eles iam lançar pra gente ia ser um estilo de Second Life misturado com rabo hotel. Mundo fechado, lotes fechados, jogo online, chat online. Assim, muitos de nós acreditamos que aquele jogo foi descontinuado por causa do fracasso de SimCity.
E eu acho que a verdade é que aquele jogo foi descontinuado simplesmente porque não atendia à visão original de The Sims. Era qualquer coisa menos The Sims. Então, se tem uma coisa que eu acho que a Max e qualquer outra empresa de jogos pode aprender com essa história, é que não é porque uma coisa tá na moda que ela tem que ser feita. Não é porque todos os canais de The Sims hoje só cobrem The Sims 4 que ele é o único jogo que deve ser coberto. Não é porque todos os jogos têm ferramentas ou funcionalidades online que alguns jogos, como esse, deveriam ser assim, entende? É triste ver que esse posicionamento no mercado meio que se torna obrigatório para todos os jogos. E é triste ver que os jogadores ficam forçando a barra para isso, porque isso restringe em muitos aspectos dos jogos. É claro, existem exceções, tá? Mas vale lembrar que SimCity trouxe o menor tipo de cidade possível para os jogadores se comparado com seus antecessores, justamente por causa do fator online. E não se surpreendam se The Sims 5 sofrer as mesmas restrições por conta de seu fator online. E ele vai, por mais que hoje existam tecnologias que permitam que a gente vá muito mais longe com o online, não se surpreendam se The Sims 5 tiver restrições por conta desses fatores. Cara, eu sinto saudade daquele período em que os jogos eram feitos para os jogadores e não simplesmente para se encaixar na modinha do momento, no online, no multiplayer. The Sims é um jogo que pode ser sim multiplayer, sim, mas a partir do momento que o jogo é desenvolvido explicitamente no fator multiplayer e depois offline, não vai funcionar. O jogo precisa estar redondinho no offline, para quem quiser ter experiência single player, para depois ampliar e expandir essas possibilidades online, entendeu? A gente vê aí GTA, por exemplo, o GTA Online é um baita de um sucesso, mas GTA V não começou com seu foco exclusivo no online, né? Ele começou com seu foco exclusivo no single player, na experiência single player. Depois eles foram expandindo e aprimorando a experiência multiplayer. Me corrijam se eu estiver errado, é a visão que eu tenho desde o início de GTA, pelo menos, né? Então, assim, o que o futuro nos reserva, eu não tenho a menor ideia. Eu sei que como um jogador da old school, da velha escola de jogadores, tenho controle absoluto sobre os meus mapas, os meus mundos, tudo que eu posso controlar em The Sims 2 e The Sims 3 é o que me faz querer continuar na experiência single player. É óbvio que a experiência multiplayer pode sim ser um adendo maravilhoso, principalmente pra gente jogar com vocês, jogadores e pessoas que assistem os nossos canais, mas eu acho que a partir do momento que isso se torna o foco principal de um jogo de simulação de vida, ou seja, a possibilidade de jogar offline é simplesmente secundária, eu não sei até que ponto isso garante que o jogo vai ter aí a amplitude que ele poderia ter, entende? Tenho minhas ressalvas, principalmente com todas as características que eles têm trabalhado, com a possibilidade de a gente jogar no celular. Eu não sei, eu não consigo me imaginar nessa posição. Eu posso estar sendo antiquado, pode ser que isso seja uma coisa muito mais possível hoje em dia do que era 10 anos atrás, eu não tenho dúvida, né? As conexões hoje estão muito mais estáveis, a gente tem internet de fibra ótica, é muito mais viável e realista isso. Mas que eu ainda tenho minhas ressalvas, eu ainda tenho. Talvez eu consiga entender agora porque que tem gente que ainda joga e gosta de jogar jogos de Atari. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente começa a perceber por que as coisas do passado pareciam tão belas, e não é só um sentimento de nostalgia, porque se você pegar alguns jogos antigos, você consegue sentir que eles tinham um nível de amor diferente dos jogos de hoje. Eles não tinham pressa pra ser bons, eles não tinham necessidade de estar conectados online o tempo inteiro, e eles tinham uma coisa que os jogos de hoje, em alguns casos, raramente possuem, que é, eu não sei, amor, paixão. Não é tangível esse sentimento, mas é perceptível. A gente não consegue descrever em palavras, mas a gente consegue sentir quando um jogo atende a essa demanda feito com muito amor e carinho para os jogadores. Enfim, vamos ver o que vem pela frente e eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Lembra de deixar para mim aqui nos comentários o que você acha de tudo isso que você ouviu, qual é a sua opinião sobre jogos single e multiplayer e o que você espera para The Sims e SimCity no futuro. Eu acho que Life by You, apesar das minhas críticas, né, no vídeo de estreia dele, eu tenho que voltar atrás num ponto, que eu não posso colocar Life by You na mesma posição de The Sims e criticar ele, porque ele nem foi lançado ainda. Então se você se sentiu ofendido por isso, eu peço desculpa. Eu simplesmente estava fazendo meu papel de crítico para apontar todos os pontos em que ele pode superar The Sims e ser incrivelmente melhor. Eu acho que ele tem muito a melhorar ainda e ele vai ficar incrível até o lançamento, mas eu tenho essa coisa dentro de mim, de conseguir ver todos os pontos que podem ser melhorados e a minha vontade é que se eu pudesse, eu mesmo aprimoraria para poupar trabalho para todo mundo. É o que eu faço em Old Sunset, é a minha natureza, é quem eu sou. Então, se você se sente frustrado com as minhas observações e críticas, eu sinto muito, mas a questão
questão é, as expectativas tanto pra Life by You quanto pra The Sims são altas, e eu acho que Life by You nesse ponto vai superar The Sims porque ele vai entregar algo que os jogadores mais antigos querem de The Sims, que é uma experiência mais realista, menos bobinha, mais séria, com mais consequências e até mesmo com mais imprevisibilidade. Eu tenho essa impressão, principalmente por conta de quem tá trabalhando em Life by You. Não sei se é o que vai acontecer, mas é a impressão que eu tenho. E eu espero que esses pontos sejam revisados em The Sims 5, se eles quiserem que essa franquia seja mais do que um jogo pra criancinhas de 10 anos. Porque, mano, tem jogadores de 20, 30, 40, 50, 60 anos que jogam The Sims. Eles precisam atender essa demanda também. Ou não, né? Vai saber. A gente já não entende mais o que eles estão fazendo com essa franquia, então boa sorte pra gente. Vamos esperar o melhor e que o melhor venha sempre. É isso aí, até a próxima. Deixe seu comentário aqui embaixo. Tchau, tchau.